Olá, eu sou o Pedro Martelã do canal Nébula Divina e hoje nós vamos mergulhar em um tema que à primeira vista pode parecer curioso, mas guarda uma profundidade incrível. Quer conhecer um escolhido? Olhe para os pés dele. Pode soar estranho, mas os pés são muito mais do que apenas uma parte do corpo que usamos para nos locomover. Na espiritualidade, eles representam a base da nossa existência no plano terreno, o ponto de contato entre nossa essência divina e o mundo físico. São eles que nos sustentam, nos impulsionam para frente e nos conectam diretamente com a energia da Terra. Agora, você já parou para pensar no quanto os seus pés carregam? Não só o peso do seu corpo, mas também o peso da sua história, das suas escolhas, dos seus desafios e principalmente da sua missão. Para os escolhidos, os pés são símbolos de muito mais do que movimento. Eles são marcas vivas de uma caminhada cheia de propósito. Neste vídeo, a gente vai explorar como os pés de um escolhido podem refletir sua jornada espiritual. Vamos falar sobre os sinais físicos e energéticos que os tornam tão especiais, o peso da missão que eles carregam e como cada passo, mesmo os mais difíceis, tem um significado profundo. Então me diz, você já percebeu algo diferente nos seus pés? Alguma sensação, marca ou até mesmo uma conexão que você não consegue explicar? Deixe nos comentários, porque isso pode ser um sinal de que você também está em um caminho de propósito maior. Agora, se ajeite, fique confortável e venha comigo nessa jornada. Vamos descobrir juntos o que os pés têm a dizer sobre aqueles que foram escolhidos para trilhar um caminho especial. Os pés, no sentido mais profundo, não são apenas uma ferramenta que usamos para andar. Eles são a nossa base, o alicerce que nos conecta ao chão, ao agora e ao propósito maior que fomos chamados a cumprir. Imagine por um momento, cada passo que você dá, cada caminho que você percorre, é como uma manifestação física da sua jornada espiritual. É pelos pés que você trilha o seu destino. Para os escolhidos, essa conexão é ainda mais intensa. Os pés representam o equilíbrio entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Enquanto a cabeça está ligada ao espiritual, os pés nos lembram da necessidade de estarmos enraizados, firmes no plano terreno. Eles são o ponto de contato com a realidade física, mas também são o canal que absorve as energias do universo e as distribui por todo o corpo. E quando falamos sobre os pés dos escolhidos, há algo muito especial nisso. Muitos relatam sensações diferentes, como se os pés fossem mais sensíveis ou até mesmo mais carregados de energia do que o restante do corpo. Isso não é coincidência. É como se o universo depositasse ali uma espécie de assinatura energética, uma lembrança de que o caminho que percorremos tem um propósito. Pense nisso. Cada passo que você dá é um reflexo das decisões que tomou, das batalhas que enfrentou e dos aprendizados que acumulou. Os pés, de certa forma, carregam a história de quem você é e do que você veio fazer aqui. E isso se manifesta tanto de forma simbólica quanto física. Para muitos escolhidos, andar não é apenas um ato mecânico. É um lembrete de que, mesmo quando o caminho é difícil, há uma missão maior os guiando. Agora já imaginou como os pés se tornam quase um livro aberto sobre a jornada de cada escolhido? A maneira como você se movimenta, o ritmo dos seus passos, o peso que sente ao caminhar, tudo isso fala muito sobre o que você está vivendo e enfrentando. É por isso que olhar para os pés de alguém pode revelar tanto sobre sua conexão espiritual e seu propósito. Quando falamos dos pés dos escolhidos, não estamos apenas nos referindo ao simbolismo espiritual. Muitas vezes, existem sinais físicos reais que indicam a intensidade da missão que carregam. Os pés podem revelar muito mais do que imaginamos, sendo reflexos do estado físico, emocional e até energético da pessoa. Para muitos escolhidos, os pés parecem carregar um peso diferente. E isso não é apenas uma sensação. Pode haver cansaço constante, uma sensação de pressão ou até mesmo dor inexplicável, mesmo quando a pessoa não passou por esforço físico significativo. Isso acontece porque os pés não apenas sustentam o corpo, mas também atuam como um ponto de descarga energética. Eles absorvem e liberam energias do ambiente. E para os escolhidos que têm uma conexão espiritual intensa,
essa troca pode ser ainda mais poderosa. Além disso, é comum que os escolhidos percebam marcas ou alterações nos pés que surgem de forma curiosa. Calos em locais específicos, pequenas feridas que demoram a cicatrizar, ou até mesmo a sensação de formigamento frequente podem ser sinais de que algo maior está acontecendo. Não são apenas problemas físicos. Muitas vezes, são manifestações do corpo tentando equilibrar a energia acumulada por conta da missão espiritual. Outro ponto interessante é a sensibilidade. Os pés dos escolhidos tendem a ser mais sensíveis a diferentes tipos de solo, temperatura ou vibração. Isso acontece porque, energeticamente, os pés funcionam como antenas, captando informações do ambiente ao redor. Já notou como algumas pessoas não conseguem ficar descalças em certos lugares porque sentem desconforto ou uma energia pesada? Isso é o corpo reagindo ao campo energético do local. Mas talvez o sinal mais marcante seja aquele que não é visível a olho nu. Muitos escolhidos relatam que, ao tocarem o chão, sentem uma conexão mais profunda, quase como se a terra falasse com eles. Essa sensação de chamado ou de pertencer a algo maior é uma característica única de quem está vivendo plenamente sua missão espiritual. E é importante lembrar que esses sinais não são um fardo, mas sim lembretes do universo. Os pés carregam as marcas da jornada, sim, mas também são um símbolo de que você está seguindo o caminho que lhe foi destinado. Mesmo quando eles doem ou parecem cansados, é porque estão trabalhando para te manter no rumo certo, firmando cada passo que você dá. Os sinais nos pés dos escolhidos, por mais sutis ou intensos que sejam, são uma espécie de mapa. Um mapa que conta histórias de desafios, aprendizados e superações. E na maioria das vezes, eles também indicam que, por mais difícil que a caminhada seja, há uma força maior guiando seus passos. Agora que já entendemos os sinais que os pés dos escolhidos podem manifestar, vamos nos aprofundar em algo ainda mais profundo. Como o peso da missão espiritual de um escolhido pode literalmente se refletir neles. Para quem foi chamado a trilhar um caminho único, os desafios não são apenas espirituais ou emocionais. Muitas vezes, eles se manifestam de forma física, e os pés acabam sendo uma das partes do corpo que mais sentem o impacto. Isso porque os pés não apenas sustentam o corpo, mas também carregam simbolicamente o peso das decisões, das responsabilidades e das energias que um escolhido carrega. Você já reparou como, em momentos de pressão ou desafios espirituais, seus pés podem parecer mais cansados ou pesados do que o normal? Isso não é uma coincidência. Os escolhidos tendem a absorver mais do que o ambiente ao redor. Eles não apenas vivem suas próprias batalhas, mas muitas vezes também carregam energias externas, seja de outras pessoas, seja de situações que estão acontecendo. É como se os pés fossem o ponto final de todo esse acúmulo, o lugar onde tudo se deposita. E quando falamos de peso da missão, estamos indo além do cansaço físico. Estamos falando de uma carga espiritual que está conectada com aquilo que o escolhido foi chamado para realizar. É como se cada passo dado, mesmo nas situações mais difíceis, fosse uma afirmação de que ele está cumprindo o propósito que lhe foi confiado. E não é à toa que, em muitas tradições espirituais, os pés são considerados sagrados. Por isso, muitas vezes, os escolhidos sentem dores sem explicação nos pés, ou têm uma sensação de que estão carregando o mundo. Isso acontece porque a missão deles não é leve, é transformadora. E toda transformação carrega desafios. Mas, ao mesmo tempo, é nos momentos mais difíceis que os pés mostram sua força. Eles nos lembram que, por mais pesada que seja a caminhada, há sempre um propósito maior guiando nossos passos. Outro ponto curioso é que, em alguns casos, o peso da missão pode se manifestar como uma necessidade de desacelerar. Às vezes, os pés de um escolhido podem travar, como um cansaço extremo, uma lesão repentina, ou até mesmo a sensação de que é impossível continuar caminhando. Isso não é o universo tentando impedir sua jornada, mas sim um lembrete para que ele descanse, reflita e recarregue suas energias antes de seguir em frente.
É interessante pensar que, enquanto os pés suportam esse peso, eles também nos mostram resiliência. Cada calo, cada marca, cada momento de dor é uma lembrança de que você está progredindo. Você está trilhando o caminho que foi destinado a você, mesmo que ele pareça mais árduo do que o de outras pessoas. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Por mais pesado que o caminho seja, os pés dos escolhidos nunca desistem. Eles seguem firmes, suportando tudo, porque sabem que cada passo está levando a um lugar onde o propósito será cumprido. E cada dificuldade enfrentada pelo caminho só fortalece ainda mais o espírito de quem foi chamado a algo maior. Os pés são muito mais do que uma estrutura física que nos permite andar. Eles são canais de energia que conectam os escolhidos a dois pontos essenciais: a terra e o divino. É através deles que conseguimos equilibrar essas duas forças aparentemente opostas, mas que na verdade se complementam para sustentar a missão espiritual de cada um. Vamos começar com a conexão com a terra. Os pés dos escolhidos não apenas tocam o chão, mas literalmente se enraizam nele. Quando você anda descalço, especialmente em solo natural como grama, areia ou terra, o seu corpo está descarregando energias negativas e, ao mesmo tempo, absorvendo a energia revitalizante da terra. Esse processo é conhecido em algumas tradições como aterramento e é uma prática essencial para manter o equilíbrio físico e espiritual. Para os escolhidos, essa troca é ainda mais intensa. É como se os pés funcionassem como raízes espirituais que absorvem a força da terra para sustentar a caminhada e ajudar a equilibrar a carga energética que carregam. Essa conexão é essencial porque é a terra que nos lembra de nossa humanidade, da importância de estarmos presentes no aqui e agora, mesmo quando nossas almas anseiam por algo mais elevado. Por outro lado, os pés também têm uma ligação direta com o divino. Em muitas tradições espirituais, os pés são considerados sagrados, porque eles tocam o chão que foi criado pelo Criador. Eles representam humildade e reverência, uma lembrança constante de que por mais longe que caminhemos, estamos sempre embaixo da proteção e orientação de algo maior. Quando os pés dos escolhidos tocam o chão, não é apenas um ato físico, é uma comunhão com a força divina. É como se cada passo fosse uma oração, uma afirmação de que estamos aqui para cumprir algo maior. É por isso que muitos escolhidos relatam sentir uma energia especial ao caminhar, como se estivessem sendo guiados por uma força invisível, mas extremamente poderosa. E não podemos esquecer que os pés também simbolizam o equilíbrio entre o material e o espiritual. Eles nos ensinam que para subir é preciso estar bem enraizado. Para alcançar o céu, é necessário estar firmemente conectado à terra. Esse equilíbrio é fundamental para que os escolhidos possam cumprir sua missão sem se perderem no processo. Além disso, essa conexão dos pés com o divino pode se manifestar de maneiras surpreendentes. Por exemplo, alguns escolhidos relatam experiências como sentir calor ou vibração nos pés durante momentos de oração, meditação ou introspecção profunda. Outros sentem que seus passos se tornam mais leves, como se fossem carregados por uma força invisível. Esses sinais não são coincidências. São lembretes do universo de que você está no caminho certo e de que não está sozinho nessa jornada. Vale destacar que cuidar dos pés é uma forma de honrar essa conexão. Massageá-los, lavá-los com atenção e até mesmo aplicar óleos essenciais podem ser formas simples, mas poderosas, de agradecer pelo papel que eles desempenham em sua jornada. Eles não são apenas a base do corpo, são também a base da sua conexão com tudo o que há. Quando um escolhido caminha, algo extraordinário acontece. Seus passos não são apenas deslocamentos físicos, eles carregam uma energia transformadora que toca tudo ao redor. É como se cada movimento deixasse uma marca vibracional no mundo, um reflexo de sua missão espiritual. Pense nos lugares por onde você passou. Já notou como algumas pessoas parecem mudar de humor, como situações caóticas se reorganizam ou como, às vezes, você se sente drenado após estar em determinado ambiente? Isso não é coincidência. Os escolhidos, com sua energia elevada,
têm um impacto profundo em cada espaço que ocupam. Seus passos carregam luz, mas essa luz também pode atrair sombras, desafios e testes. Cada passo de um escolhido é um ato simbólico de coragem. Imagine o seguinte: enquanto a maioria das pessoas caminha sem pensar no significado mais profundo de seus movimentos, o escolhido está, muitas vezes, carregando o peso de sua missão, abrindo caminhos não só para si, mas também para aqueles que virão depois. É como se seus pés estivessem pavimentando uma estrada espiritual, e o impacto disso é real. Você já ouviu falar sobre o conceito de energia residual? Em termos simples, é a energia que permanece em um local após um evento ou a presença de alguém. Quando um escolhido caminha por um espaço, ele não apenas absorve as energias daquele lugar, ele também deixa algo de sua própria vibração. Se aquele espaço estava carregado de negatividade, os passos do escolhido podem atuar como um tipo de limpeza, trazendo equilíbrio e harmonia. Isso explica porque, às vezes, os escolhidos se sentem exaustos após caminharem em lugares com muita densidade energética, como hospitais, grandes aglomerações ou ambientes cheios de conflitos. Não é só cansaço físico, é um desgaste espiritual. Mas esse processo também tem um lado positivo. Os passos dos escolhidos são capazes de trazer luz para lugares onde ela parece ausente, mesmo que eles não percebam isso imediatamente. Agora vamos falar sobre as pessoas que cruzam o caminho de um escolhido. Não é raro que elas se sintam inexplicavelmente atraídas, curiosas ou até mesmo incomodadas. Isso acontece porque, ao andar pelo mundo, o escolhido funciona como um espelho. Ele reflete o que há de melhor e, às vezes, de mais desafiador nos outros. Seus passos, literalmente, acordam algo nas pessoas. É por isso que muitos escolhidos relatam que, mesmo sem dizer uma palavra, sentem que sua simples presença muda o ambiente. E há algo ainda mais profundo. Os passos de um escolhido são um lembrete de que a jornada espiritual não é linear. Cada movimento, por menor que pareça, faz parte de um plano maior. Mesmo quando o caminho parece incerto, os escolhidos continuam caminhando, porque confiam que estão sendo guiados. É essa confiança que ilumina seus passos e os transforma em agentes de mudança. É curioso pensar que, para muitos, andar é algo automático, mas para um escolhido, cada passo carrega intenção, propósito e conexão. Cada movimento em direção ao seu objetivo espiritual é um ato de resistência contra tudo o que tenta desviá-lo do caminho. É um lembrete de que, mesmo nas trilhas mais difíceis, a luz sempre prevalece. Os passos de um escolhido não terminam quando ele deixa um lugar. As marcas que ele deixa não são visíveis aos olhos, mas são profundamente sentidas nas energias ao seu redor. É como se cada movimento deixasse um rastro de transformação, uma assinatura espiritual que continua a reverberar muito depois que ele seguiu adiante. Você já esteve em um lugar onde a atmosfera parecia diferente, como se algo invisível tivesse sido alterado? Talvez tenha sentido uma paz inexplicável ou uma energia acolhedora que não fazia parte do ambiente original. Isso pode ser o resultado dos passos de um escolhido que passou por ali. É como se ele deixasse sementes invisíveis de luz, prontas para germinar no momento certo. Essas marcas vão além do espaço físico. Elas atingem também as pessoas que cruzam o caminho do escolhido. Imagine alguém que, sem saber porquê, se sentiu tocado por sua presença, talvez inspirado a mudar de vida, a buscar mais significado ou a fazer as pazes com algo do passado. Às vezes, um simples encontro, um olhar ou até o silêncio de um escolhido pode despertar algo grandioso na alma de outra pessoa. Essa influência é como ondas em um lago. Quando um escolhido dá um passo, é como lançar uma pedra na água. As ondas se espalham, alcançando lugares e pessoas que ele talvez nunca conheça ou veja novamente. É um trabalho silencioso, mas poderoso, que impacta gerações. As sementes plantadas hoje podem florescer em um futuro distante, e essa é a essência do legado espiritual de um escolhido. Mas, para deixar marcas tão profundas, os escolhidos precisam enfrentar desafios. Cada passo que eles dão
é também uma luta contra forças que tentam desviar seu propósito. Não é uma caminhada fácil. Há momentos de cansaço, dúvidas e até vontade de desistir. No entanto, é exatamente nesses momentos que suas marcas se tornam ainda mais poderosas. É o ato de persistir, de continuar caminhando mesmo quando tudo parece incerto, que realmente define a força de um escolhido. Além disso, as marcas deixadas pelos escolhidos não são apenas para os outros. Elas também são um reflexo de sua própria jornada de crescimento. Cada passo dado, cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada contribuem para a evolução do escolhido. É como se o caminho fosse um espelho, refletindo não apenas o mundo ao seu redor, mas também a sua própria transformação interior. E aqui está uma verdade importante: os escolhidos não caminham sozinhos. Mesmo que, em muitos momentos, pareça que estão isolados, eles são acompanhados por forças maiores, guias espirituais, anjos, ou até mesmo a própria energia divina que os protege e guia. É essa conexão que dá aos seus passos a força para continuar, mesmo nas trilhas mais desafiadoras. Por isso, honrar os passos de um escolhido é honrar sua missão. É lembrar que cada um de nós, em algum nível, tem um papel a desempenhar. Se você sente que seus passos estão deixando marcas, saiba que isso não é à toa. Você está aqui para iluminar caminhos, para abrir portas que outros ainda não enxergaram e para plantar sementes que transformarão o mundo. E o mais bonito disso tudo? As marcas deixadas pelos escolhidos são eternas. Elas não desaparecem com o tempo, porque não são feitas de matéria. São feitas de energia, amor e propósito. Onde quer que um escolhido passe, ele transforma, cura e desperta. Seu impacto é infinito, ecoando além desta vida, para além de qualquer limite físico ou temporal. Assim, enquanto você caminha, pergunte-se: quais marcas você está deixando no mundo? Porque, como escolhido, seus passos não são apenas seus, eles pertencem ao universo. Cada palavra e reflexão compartilhada aqui é um convite para você enxergar com mais clareza a força e a missão que carrega dentro de si. Lembre-se, os passos que você dá têm um impacto muito maior do que você imagina, e cada movimento é uma peça importante na transformação do mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem você sente que pode ser tocado por essas palavras. Até logo, escolhido.